Oi! Eu sei que assim como eu, muitos de vocês têm restrições em relação a alguns gêneros, né? A gente sempre tem aquele preconceitinho de esse gênero eu acho que eu não vou gostar muito, eu tenho receio de ler esse livro tal, ou talvez até já leu algum livro que tenha te traumatizado em relação àquele gênero e normalmente a gente fica um pouquinho longe. E eu tento aos poucos ir quebrando isso e testando livros de novos gêneros pra ver se eu vou gostando. E eu acabei me apaixonando por um que eu não fazia ideia que eu ia gostar, que é o gênero de ficção histórica, né? Livros que contam eventos que aconteceram de verdade, só que mais voltados pra ficção, né? E o livro que eu li recentemente que me despertou essa paixão por esse tipo de gênero, por esse tipo de história que me fez querer outros 500 livros assim, é Onde a Luz Cai. Esse livro vai contar sobre a Revolução Francesa, né? Que é uma coisa que eu sei vários nada. E eu li ele durante a maratona, eu já comentei com vocês bastante durante a live, vocês viram que eu fiquei ovulando por causa desse livro lá. E hoje eu vou comentar então um pouquinho sobre ele com vocês e vou explicar o que me fez me apaixonar tanto por ele, e fica no vídeo que eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês eu vou convencer a dar uma chance pra esse livro maravilhoso. Pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler nesse vídeo, tá bom? Como eu disse, ele vai tratar sobre a Revolução Francesa, que basicamente, assim, pra resumir numa frase, é o seguinte: o povo se juntando ali pra derrubar a monarquia, porque a monarquia só tava fazendo bosta. E essa revolução, ela contou com várias figuras históricas, né, importantes, generais, tudo mais, e logo no começo, quando eles derrubam a monarquia, os outros países vizinhos, eles ficam meio revoltados também, que eles são aliados, né, da França ali, então eles vêm, tentam invadir a França, mas o povo também se rebela e forma exército e vai, e depois disso ainda começa a acontecer umas briguinhas internas ali, disputa por poder e por ideais, sabe? Então uma pessoa ela acha que tem que ser de uma forma, outra pessoa acha que tem que ser de outra forma, e elas ficam brigando e uma mata a outra, e corta a cabeça daqui, corta a cabeça de lá, enfim, Revolução Francesa é o que vai tratar nesse livro aqui. A gente tem basicamente dois personagens que são o foco da história. O primeiro é o André, que ele é um ex-monarca, hoje ele faz parte da Revolução, ele é um soldado ali no exército da Revolução Francesa. E também a gente vai acompanhar o Jean, que ele é um advogado do governo, então a função dele ali é catalogar as coisas dos monarcas que tá sendo tomada, né? Então a mansão, as joias, as pratarias, tudo. E daí ele começa a se enfiar mais ali na trama e começa a ter um pouquinho mais de importância no cenário da advocacia ali da história. E ele acaba encontrando até um rival mais pra frente, que é o grande advogado ali da Revolução Francesa, que é um cara super medonho, na verdade. E vai ter essa briguinha entre advogados também. E o que é legal desse livro é que ao mesmo tempo que vai acontecendo essas histórias, que a gente vai conhecendo os personagens, a gente vai vendo tudo isso com as implicações que a Revolução Francesa tem no dia a dia dessas pessoas. Então é uma coisa muito real, assim, você realmente vive a Revolução Francesa, você consegue entender perfeitamente o que foi que aconteceu, alguns fatos mais importantes, né? Porque claro, como eu disse, uma ficção não é 100% baseada em fatos reais, a gente tem um breve vislumbre ali do escopo geral, mas as coisas pequenininhas que vão acontecendo, claro que foram adaptadas para ficção. Mas mesmo assim é tudo muito imersivo. Esse livro é muito imersivo, eu me senti ali dentro, eu me senti com os personagens e eu consegui visualizar tudo muito bem. O autor ele tem uma habilidade espetacular assim de, por exemplo, de escrever cenas de guerra e cenas de ação, porque normalmente tem alguns livros que a gente não consegue acompanhar nada, né? Tipo, ele fica falando que o cara fez aquilo, fez isso, mas a gente não consegue visualizar muito bem. Aqui todas as ações dos personagens você consegue entender o que tá acontecendo. Isso, meus amigos, para proporcionar imersão durante uma cena de guerra, por exemplo, você fica desesperado por enquanto você tá lendo pra saber o que vai acontecer, porque você consegue realmente como se estivesse vendo um filme. E como eu disse pra vocês, gente, eu faltei aí nas aulas de história que ensinaram sobre a Revolução Francesa. Na verdade, na escola eu fui a pior pessoa possível, eu não prestava atenção em nada, eu não absorvia nada, eu só estudava o suficiente pra passar na prova e depois, ó, o que eu aprendi, tchau, não quero nem saber mais. Então a Revolução Francesa não faz parte do meu repertório, sabe? O livro também, como eu comentei, ele não é difícil, ele não complica o negócio, você vê as coisas acontecendo aos poucos, você entende porque uma coisa levou a outra. Só que assim, esse livro é uma leitura minuciosa, é uma leitura que você tem que ler com calma, você tem que prestar atenção, porque a escrita é um pouquinho mais densa do que o comum. Não é difícil, tá? Mas também não é um aí contemporâneo, vamos combinar, né? É um livro adulto e ficção e tudo mais. Então assim, foi uma leitura que eu demorei um pouquinho mais do que o comum pra terminar, sabe? Você lia 3 páginas, parecia que você já tinha lido 30, mas mesmo assim foi muito gostoso e eu não queria que esse livro acabasse nunca. Todos os personagens envolvidos nessa trama, eles são muito interessantes. Eu vi pessoas assim falando no Goodreads que os personagens eram superficiais, que não conseguiram se apegar. Gente, eu não sei, acho que as pessoas não leram o mesmo livro que eu, porque eu fiquei apaixonado por cada um aqui. É muito legal quando você tá acompanhando esses personagens, de você descobrir um pouco sobre a motivação de cada um, né? Então a gente tem o Jacobino,
Jacobinos e os Girondinos, que são dois grupos aí que têm ideias diferentes sobre a Revolução Francesa. Uns são mais extremistas, assim, né? São mais brutos, acha que qualquer deslize já vai lá, corta a cabeça. E outros já são mais compreensíveis e tudo mais. Então até o nosso advogado principal aqui, ele é mais compreensivo, e o advogado rival dele já é desses meio extremo. Você vê o passado e você vê o que se passa na cabeça de cada um pra entender por que ele escolheu esse lado, por que ele pensa desse jeito. É incrível. E o legal desse livro é que ele consegue te convencer pros dois lados, sabe? Ele consegue te convencer que a brutalidade não é a solução, mas ao mesmo tempo, quando você vê um personagem falando sobre as motivações dele pra ele ser bruto e pra ele ser extremo, você consegue se convencer daquilo também. Você fala, não, mas ele tem razão, isso aí talvez seja necessário. Então é uma coisa muito louca. Eventualmente aparecem alguns personagens-chave da história real, né? Tipo como Napoleão Bonaparte, aparece o Rostberry, eu não sei falar o nome dele, e os nossos dois protagonistas, o André e o Jean, eles vão começar a se cruzar em certo ponto da história ali, e é feito de uma forma tão sutil, não é aquela coisa repentina, não é aquela coisa de uma hora pra outra eles já viraram super uma trama entrelaçada dos dois ali. Você vai vendo como os dois se conhecem, depois acontece um negocinho, depois acontece um negocinho, quando você vê, eles já estão ligados completamente, sabe? Essa coisa gradual, assim, foi muito bem feita. E daí, eventualmente, começa a subir na cabeça desses capitões generais aí, do advogado também, que é o rival do Jean, e se instaura um terror. A gente tem essa sensação de que a população tá muito abalada, a população tem muito medo de tudo isso que tá acontecendo, sabe? E daí entra esse período que eles chamam de convenção. E, gente, francamente, vocês acham que eu aprendi tudo isso aqui na escola? Ah, tá. Tem umas cenas que se passam num tribunal, assim, que eu achei muito maneiras também. Gente, esse livro tem de tudo. É muito maravilhoso. Ah! Você começa a sentir coisas intensas, e eu comecei a sentir raiva das injustiças que estavam sendo praticadas ali com alguns personagens. E você sabe que o personagem não fez nada de errado, daí ele vai preso, ele tem a sentença no tribunal dele, e lá no tribunal todo mundo é super injusto também. E você começa a ficar com raiva, você começa a querer socar a cara de certos personagens, pegar assim, esfregar bem esfregadinho no asfalto. Ao longo da leitura, assim, a gente vai parando um pouquinho de focar tanto nos fatos históricos. Beleza, a gente sabe o que tá acontecendo na Revolução. Então agora vamos focar um pouquinho na trama interna, no círculo de personagens ali, nos amigos, nos rivais e tudo mais. Então vai fechando um pouquinho, funilando essa trama, sabe? E, gente, o final é insano, é desesperador, principalmente por essas cenas de ação maravilhosamente bem escritas, e é coisa assim, digna de Hollywood mesmo. Pensa numa pessoa que chegava em certas cenas aqui no final e ficava tipo, ai meu Deus, isso mesmo, surra na POC. Tem umas reviravoltas muito sensacionais, tem algumas que são mais amargas assim, mas sério, eu não esperava nada disso quando eu comecei esse livro. Eu fui surpreendido, eu amei, e agora ficção histórica é um gênero que eu tenho muito interesse em ler outros livros nesse estilo. Inclusive, se vocês souberem de algum, pode me recomendar aqui nos comentários, que eu vou amar descobrir mais, e eu tô muito, muito animado. E nada mais pra falar desse livro, além de que é uma delícia e você saboreia cada minuto dele, chega no final, você tá triunfante assim com a história, sabe? É muito, muito bom. E eu super recomendo vocês darem uma chance também, se tem interesse nesse livro. Vou deixar o linkzinho dele na Amazon aqui embaixo, você comprar pelo link do Geek Freak, já ajuda muito, tá bom? E essa foi a minha opinião aqui do livro Onde a Luz Cai, que eu nem falei o nome do autor, né? Alisson Pataki e a Owen Pataki. Na verdade, eu acho que é o contrário, é a Alisson e o Owen. Enfim, galera, esse é o vídeo, então. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveita aqui na descrição, tem todos os links pra vocês. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais coisas do Geek Freak e ainda não é inscrito, aproveita, clica no botãozinho aí, se inscreve, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!